Olá, maçons, não maçons, simpatizantes e todos aqueles que gostam da temática maçonaria. Aqui é Rosaldo Bonet, eu sou editor do site Esquadra e Compasso e também o editor e proprietário deste canal. Eu queria abordar hoje um tema bem relevante para vocês, que para quem é maçom e para quem um dia ainda vai se deparar com essa pergunta. É uma pergunta fruto até de uma certa ignorância, um certo desconhecimento sobre maçonaria. Muitas pessoas fazem, até às vezes na inocência, né? E por não pesquisarem, por não consultarem o que é a ordem da maçonaria. E qual que é essa pergunta? Bom, quem não foi, para quem não foi feita ainda essa pergunta, vai ser feita. É, se nós temos pacto com o diabo, se nós somos satanistas, esse tipo de indagação, né, que já faz parte da crendice popular, de que maçom, por se reunir escondido, escondido já não mais, porque nós somos uma ordem discreta, né? Isso tem que ficar bem claro para todos que assistem esse canal, que a maçonaria não é mais secreta, ela é uma ordem discreta. Qual que é a diferença de uma ordem discreta para uma ordem secreta? Secreta é totalmente à margem da natureza, à margem da sociedade. E discreta, você precisa ter, hoje para ter uma loja maçônica, CNPJ, um endereço, etc, etc, etc. E isso propicia que conheçam os integrantes das lojas maçônicas, conheçam os endereços, né? Então, só nós mantemos em discrição. Bom, mas e a questão do satanismo? Essa questão do satanismo, a gente tem que voltar um pouco nos séculos passados para entender bem de onde que surgiu essa ideia e essas alegorias satanistas. Ora, lá na Idade Média, um pouco antes, no início da Idade Média, quando a igreja ainda impunha o seu domínio na sociedade europeia, ela precisava criar mecanismos de medo. E o que ela achou como principal mecanismo de medo? Ela criou as alegorias do inferno e do diabo. Porque até então não existiam na liturgia católica e na própria Bíblia, né, essas menções. Bom, e de que forma que a igreja usava essas alegorias? De forma a embutir medo na população. Então, aquela pessoa que não aceitava os dogmas católicos, aquela pessoa que contradizia, se contrapunha a alguma coisa que a igreja dizia para se fazer, ela era amedrontada pela questão de que ela iria para o inferno, que ela iria ser excomungada, que pessoas excomungadas não tinham nem ir direto para o inferno, que o Satanás rodeava certas seitas pagãs, que os muçulmanos eram infiéis, que todos aqueles que não comungavam da fé católica iriam mais cedo ou mais tarde queimar nas chamas do inferno, que faziam rituais satânicos. E isso até no próprio seio da igreja, para algumas ordens como os templários, foram feitas fake news, né, para que essas caíssem em desgraça. Então, toda vez que a Igreja Católica queria que alguém caísse em desgraça ou que alguém entrasse em decadência, ela ou excomungava a pessoa, como excomungou o rei Frederico II na época das Cruzadas, né, ou dizia que aquela pessoa era demoníaca, satanista, ou mesmo até, como no caso dos Templários, que o rei Felipe e o Papa Bonifácio inventaram um monte de mentiras, né? Eles diziam que adoravam Baphomet, criaram até a figura do Baphomet, que era uma figura horrenda, né? Para caracterizar quem que era o demônio, quem que era o Satã, e dizer que eles beijavam essa figura, que faziam rituais lá poucos usuais até para os dias de hoje, né? Verdadeiras orgias. Então tudo isso foi permeando o imaginário popular de forma que tudo aquilo que foge do normal, que foge do aceitável, dos dogmas cristãos,
é coisa do diabo, é coisa de Satanás, é coisa do Lúcifer. Então criaram-se esses estigmas, essas figuras folclóricas, né, para embutir muito mais medo na população, muito mais receio, muito mais o temor de arder no fogo eterno do inferno, para que elas aceitassem e aceitassem pacificamente esses dogmas, essas normas eclesiásticas. Bom, isso, claro, foi transcorrendo ao longo de vários séculos. Só que a maçonaria hoje, ela é fruto da maçonaria especulativa iniciada em 1717. Não que ela não iniciou antes, né? Ela, a partir de final de 1500, 1590, já havia uma ação especulativa. Só que o ponto, o startup da maçonaria, como hoje nós conhecemos, foi em 1717 com a união das 4 lojas lá na taverna do Pato e do Ganso, etc. Com a história que vocês devem todos conhecer, né? Com isso, a maçonaria ela pegou um século extremamente importante na mudança de paradigma das sociedades humanas. Por quê? Porque foi no século XVIII que começaram a surgir os movimentos do iluminismo, uma forma nova de pensar economicamente, uma forma nova de contestar os poderes da igreja e dos reis, que eram reis absolutistas, né? E isso começou a incomodar. E os maçons também assimilaram essas ideias iluministas. Eles trouxeram para a ordem maçônica essas ideias, esse novo pensamento, essa evolução do pensamento social, essa evolução do pensamento econômico, essa contestação desses poderes absolutistas, esses poderes que não aceitavam a contestação. E isso começou a incomodar os reis, os papas, a nobreza e toda aquela classe mandatária, né? Aquela classe que tinha o poder. Por quê? Porque começava a dizer, não é isso que nós queremos uma sociedade assim. Tanto é que foi ao longo desse século que houve a Revolução Francesa, que houve a independência dos Estados Unidos, que houve o início da Revolução Industrial, e tudo isso, tá, exigiu o quê? Transformações. E essas transformações vieram por um pensamento avançado dos maçons, que já eram especulativos nessa época, e também por criação de várias outras seitas, ordens, como por exemplo a dos Illuminatis da Baviera, todos perseguidos e todos obrigados a partirem para o lado secreto da coisa. Eles já não podiam mais funcionar de forma normal, eles tinham que se esconder, como os antigos cristãos na época de Roma, né? Que se reuniam em cavernas. É claro que, dadas as diferenças temporais de cada época. Bom, com isso, muitas lojas maçônicas também foram obrigadas a fechar, foram obrigadas a ir para o lado, o culto da força, né? Quando eu falo lá do culto da força, leia-se clandestinidade. Tá? Então, assim como na época dos nazistas houve também muitos movimentos clandestinos, naquela época, por esses movimentos afrontarem a fé católica, afrontarem a sociedade, eles passaram a ser clandestinos. E com isso aumentou ainda mais a questão da crendice popular. Porque quem vive na clandestinidade, quem vive no oculto, no lado secreto da sociedade, acaba fomentando uma série de pensamentos, uma série de ideias, muitas vezes sem contexto, sem vínculo com a realidade, né? Então as pessoas começaram a dizer, não, esses caras são do diabo. E até por incentivo da própria igreja, dos próprios padres, né? Apesar que muitos padres, muitos bispos eram maçons, mas começaram aqueles que não eram, começaram a perseguir e sugestionar esse tipo de indagação, que faziam parte de seitas satanistas, por isso que se reuniam secretamente, que por isso que se vestiam de preto, etc, etc, etc. Esse pensamento se estendeu ao longo de vários séculos
e o que fomentou muitas dessas crendices populares e o que também sugeriu ideias não verdadeiras, ideias vagas, ideias mentirosas. O pessoal hoje diz de fake news, né? Ora, então começaram a assimilar, as pessoas mais antigas começaram a passar a ideia de que ser maçom era fazer rituais, de, tipo comer criancinha, assim como os comunistas, né? Comer criancinhas, rituais satânicos dentro das lojas, por isso que os maçons andavam todo de preto, por isso que não gostavam de se reunir em lojas abertas, como são as igrejas, esse tipo de situação. Por quê? Porque o pessoal pensava, não, se é uma ordem, se é algo correto, não se reúne escondido. Faz que nem a igreja católica, faz que nem as igrejas cristãs, faz que nem os judeus se reúnem de forma aberta, que todos possam ir lá e ver o que esses caras fazem. Mas não, tá? Até pela própria história da maçonaria, pelas próprias regras e normativas dos maçons, né? É uma coisa que é tradição, essas reuniões fechadas, essas reuniões que não são abertas ao público. Quem um dia for vai entender os motivos, e quem também tiver curiosidade, é só procurar nos livros históricos, ou nos meus vídeos aqui, que eu explico das palavras, toques e sinais, o porquê que levou os maçons a se tornarem secretos e mais tarde discretos. Ora, por uma série de fatores históricos. Então, se você não entender história, você com certeza não vai entender esse lado oculto da maçonaria. Então, gente, temos que colocar também algumas coisas importantes. Maçonaria não é religião. A maçonaria ela é uma instituição filosófica, evolucionista e progressista em prol do homem, em prol da sociedade humana. Homens livres e de bons costumes se reúnem na maçonaria para levantar templos à virtude e cavar masmorras aos vícios. E nada mais similar ao inferno do que os próprios vícios humanos, né? Então, quando você está entregue aos vícios, você está entregue ao inferno pessoal da sua vida. Então, nós gostamos de, como eu gosto de falar sempre, erguer templos à virtude, erguer templos à moral, aos bons costumes, a uma sociedade digna, uma sociedade igualitária, fraterna e libertária. Liberdade, igualdade e fraternidade. Isto posto, tá, tem que entender também que nas lojas maçônicas a única exigência é que você acredite em Deus. Mas esse Deus pode ser, no contexto cristão, é Jeová, é o Deus da cristandade. No contexto dos judeus, vai ser o Deus dos judeus, tá? Yahvé. No contexto dos muçulmanos, pode ser Allah, pode ser o Maomé, o Deus que o nome que eles dão para esse Deus. Nos hindus, a mesma coisa, nos budistas, a mesma coisa. Então, não há uma exigência de uma fé única para você ser maçom. Há lojas, inclusive, tá, que por exemplo, em Foz do Iguaçu, que tem os 3 livros sagrados, os 3 livros da lei, que é a Bíblia, a Torá e o Alcorão dos muçulmanos. Ora, então isso também isso indaga muito questionamento, porque aquelas pessoas mais fundamentalistas, aquelas pessoas mais radicais, vão dizer assim, não, se esses caras aceitam qualquer religião, de coisa boa, eles não são, né? Eles devem aceitar só quem é da nossa religião. Né? Então isso gera também perseguições. Perseguições por quê? Porque as pessoas não entendem a essência da filosofia maçônica. As pessoas não entendem que Deus, que o grande arquiteto do universo, ele é um só porque ele rege todo o universo, independente se a pessoa nasceu lá numa fé pagã, ou numa fé hinduísta, ou numa fé muçulmana. Se ela tiver o livre-arbítrio de frequentar a maçonaria, ela vai poder exercer a religião que ela for. Tá? Na loja que eu fui iniciado, tinha um irmão que era católico ortodoxo, de família proveniente do Líbano. Ora, então isso é algo que também que marca, porque muitas religiões são bipartidárias, bipolares, né? Ou você ou você não é. Tá? Ou você faz parte da nossa religião, ou você é o infiel, como foi por muitos tempos.
entre muçulmanos, entre católicos, entre cristãos, né? Ou se você não professasse a fé deles, não fizesse o juramento, ou como ainda é em muitas regiões do mundo, como lá no Afeganistão, regiões dominadas pelo Talibã, pelo ISIS, se você não professar a fé deles, não jurar que você é muçulmano como eles, e não seguir os preceitos deles, eles matam. Então é por isso que também houve a influência da maçonaria em muitos períodos históricos se tornar secreta. Por quê? Porque se descobrissem que você era maçom, você corria um sério risco de vida de ser morto pela Inquisição, por não atentar aos dogmas religiosos da Igreja Católica, etc. Ora, então tudo isso criou essa lenda urbana que os maçons são satanistas. Não, nós não somos satanistas. Bem pelo contrário, até nas lojas maçônicas se lê em Salmos, o Salmo 133, o Evangelho de João, em algumas ritualísticas. Né? Então, conforme a ritualística, vai haver alterações. Mas nós seguimos os preceitos bons de todas as religiões. Em nenhuma loja maçônica você vai ouvir de rituais satanistas, ou vai ouvir ou vai presenciar. O dia que você entrar numa loja maçônica ou numa sessão, você não vai presenciar nada disso. Ah, mas tem caveira, tem não sei o que lá. Não, mas isso aí são alegorias para o ser humano entender em termos de evolução. Aquela caveira, alegoricamente, ela tem um significado. Uma sala escura que os maçons entram tem outro significado. Então tudo é alegórico, tudo tem um significado, assim como nas outras religiões. Quando você olha lá na Igreja Católica o caminho, aqueles quadros do caminho de Jesus, eles têm todo um significado também religioso, um significado filosófico que mostra que as pessoas têm que muitas vezes passar por privações para poder evoluir. Então, gente, se me perguntassem, mas e daí? Vocês são satanistas ou não? Não. A maçonaria não é satanista. A maçonaria não gosta de Lúcifer. A maçonaria não adora Bafomé. Tá? Nós adoramos qualquer Deus que seja o Deus da bondade, o Deus do amor, o Deus da liberdade, o Deus da fraternidade, o Deus da igualdade, o Deus da evolução e do progresso humano. Por isso, a maçonaria, por muito tempo, lutou contra a escravidão, luta contra as injustiças, luta contra as imperfeições dos seres humanos. Por quê? Porque nós desejamos uma sociedade justa e perfeita. E ponto. Gente, era isso que eu tinha para falar hoje. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, curta nosso canal e um tríplice fraternal abraço de Rosaldo. Saúde, força, união e fui!